Olá, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, a mais um episódio da nossa série As Grandes Perguntas da Humanidade. E veremos hoje um questionamento bastante interessante feito pelas pessoas no que se refere às escolhas. Isso mesmo que você ouviu, as escolhas. O título da pergunta de hoje é: o livre-arbítrio existe? O que é o livre-arbítrio? Eu tenho ou não tenho liberdade de escolha? Eu tenho ou não tenho vontade própria? Mas antes eu quero lembrar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, amigos, conhecidos, parentes, para que estes vídeos possam ir mais longe, transmitindo os conhecimentos da palavra para mais pessoas. Ative o sininho das notificações para que através da ativação do sininho você possa ser notificado de primeira mão. E também não podemos deixar de lembrar você, neste mesmo momento em que eu estou falando, você já pode aproveitar e deixar o seu like. E às vezes nós olhamos todo o vídeo, gostamos do vídeo, mas não deixamos o like por esquecimento. Antes de responder a questão sobre o livre-arbítrio, nós precisamos compreender o que é ou o que significa a expressão livre-arbítrio. Se nós observarmos, livre-arbítrio significa livre escolha ou liberdade de escolher, livre vontade de fazer o que deseja. Isto é livre-arbítrio. E a grande pergunta que é feita por muitas pessoas é exatamente sobre esta questão. O que é o livre-arbítrio? O que significa o livre-arbítrio? Muito bem, o livre-arbítrio é o nosso poder de escolha. Por causa do livre-arbítrio, precisamos entender que cada pessoa ela se torna responsável por suas ações. Um detalhe muito importante que nós não podemos deixar passar é que Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Isso mesmo, Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu liberdade de escolha. Deus nos deu vontade para optar o que nós queremos da vida. Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas nós precisamos entender que o livre-arbítrio, ele implica em responsabilidades. Isso mesmo, responsabilidades. As nossas ações, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer, nós somos e seremos responsáveis por elas. O livre-arbítrio não significa que nós podemos fazer coisas erradas sem pagar o preço. Às vezes tem pessoas que confundem. Se eu tenho livre-arbítrio, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. De fato, tu tem. Mas o que eu tenho que entender é que o livre-arbítrio não significa que eu posso fazer coisas erradas, coisas ruins, sem pagar as consequências, sem pagar o devido preço. A nossa liberdade que nós temos, ela é limitada. Aí você pode olhar para mim e se questionar neste momento, mas como assim limitada? Sim, a nossa liberdade, ela é limitada pelas regras de Deus. Devemos nos lembrar que nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, então a nossa liberdade, ela é limitada pelas regras de Deus. Observe só o que a Bíblia nos diz. Lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 6 a 8, preste atenção ao que está escrito. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então precisamos entender que Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Embora tenhamos o livre-arbítrio, Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos estando conosco neste exato momento. É mistério, é coisas incompreensíveis à mente humana, mas é porque Deus é soberano. Ele dá poder de escolha, mas também consegue ver a decisão que você vai tomar. Por quê? Porque Ele vê o futuro. Ele te dá uma decisão livre de escolha, mas Ele sabe qual a decisão que tu vai tomar.
Preste atenção, nos acompanhe até o final deste vídeo. Quem sabe a tua mente nesse momento está começando a ficar confusa. Mas como assim? Eu tenho livre-arbítrio, Deus me dá liberdade, mas Ele sabe o que vai acontecer no futuro. É verdade, Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Nos acompanhe até o final que você vai entender muito bem e você vai chegar a uma conclusão como nós chegamos à luz da palavra de Deus. Isso não significa o fato de Deus saber qual vai ser a tua decisão no futuro, isso não significa que você não tem livre-arbítrio. Deus sabe suas escolhas, mas é você quem as toma. Deus trabalha com as decisões que tomamos para cumprir os seus próprios planos. A Bíblia também nos diz, preste atenção novamente, lá em Romanos ainda, capítulo 8, versículo 28, diz assim: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Daqueles que são chamados por seu decreto. Uma pergunta: mas quem são os chamados por seu decreto? Observe o que a Bíblia diz. Evangelho de João 3:16. Aqui nós vamos encontrar quem são os chamados por seu decreto. Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, no chamado convite universal que o Senhor Jesus fez enquanto ele ainda estava palmilhando a face desta terra. Preste atenção, Jesus disse assim: "Vinde a mim." Quem? "Vinde a mim todos que estão cansados, que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Também lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11, nós encontramos o texto que diz assim: "Porque a graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens." Então, estes textos aqui nós já podemos subentender que quem é que é chamado pelo decreto de Deus? Todos são chamados pelo decreto divino. Agora tem um texto bíblico que ele muitas vezes é mal interpretado, mas eu não consigo compreender por que ele é mal interpretado se ele está bem claro a sua expressão. Basta nós buscarmos uma breve orientação e também acionar o nosso raciocínio lógico. Preste atenção. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, o texto nos diz assim: "Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos." Aqui tem muitas pessoas que defendem a tese de que Deus, ele de antemão já selecionou quem vai ser salvo e quem vai se perder com base neste texto. Mas este texto não tem nada a ver com esta linha de pensamento. Por quê? Precisamos entender o seguinte: observe esta linha de raciocínio. Deus, ele chama, apela, comove, convence e insiste, mas Deus jamais obriga ninguém a obedecer os seus decretos. Quais são os muitos chamados? Todos, conforme os textos anteriores que mencionamos. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê. Jesus disse: "Vinde a mim todos." O apóstolo Paulo fala a Tito que a graça de Deus se revelou a todos. Aqui estão os muitos chamados. Mas quem são os poucos escolhidos? Simples. Os poucos escolhidos são aqueles que deram crédito à chamada de Deus. Porque Deus, ele não vai separar ninguém que não deu crédito à sua chamada. Deus separa, Deus abençoa, Deus destina a uma vida eterna de segurança, paz e alegria com Ele aqueles que dão crédito à chamada. Agora, quem não dá crédito, por quê? Porque tem livre escolha. Deus não vai pegar aquela pessoa e forçar aquela pessoa a alguma coisa. Deus mostra o caminho, mas Deus jamais vai obrigar aquela pessoa a seguir o caminho que Ele mostrou. Podemos observar o livre-arbítrio na criação. Quando nós lemos Gênesis, os primeiros 3 capítulos, os capítulos 1, 2 e 3, nós vamos observar ali a criação do homem e da mulher. Deus, ele lhes dá o livre-arbítrio de escolherem o que? Obedecer ou desobedecer. Deus deu a Adão e Eva uma única proibição no Jardim do Éden. Uma única. E eles escolheram, eles optaram desobedecer essa proibição, o que resultou em consequências. A desobediência resultou em consequências. Deus mostrou o caminho. Deus disse: não façam isso. E eles optaram em desobedecer. Eu vou fazer para ver o que vai acontecer. E eles tiveram que arcar com as consequências. E infelizmente não apenas ele, toda a humanidade
no decorrer de toda a existência do planeta, arcaram com as consequências. Está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, preste atenção. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Escolha entre o bem e o mal. Você tem liberdade para escolher o bem ou o mal. A Bíblia frequentemente fala sobre a escolha entre o bem e o mal. Por exemplo, lá em Deuteronômio 30:19, preste atenção. Anote no seu bloquinho de anotações, este texto é muito importante. Hoje eu chamo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Isso implica que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolha. Mas é interessante esse texto que nós acabamos de mencionar, que o próprio Deus, ele usa como testemunha os céus e a terra que ele propôs para a humanidade. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus mostra o caminho melhor. Deus diz assim: escolha a vida, escolha a bênção, para que sejam abençoados e para que vivam vocês e a sua descendência. Mas Deus deu escolha. Quem quisesse escolher a morte, era a opção deles. Quem quisesse escolher a maldição, era a opção deles. Aqui, acaba desmoronando aquela linha de pensamento de que Deus já escolheu os que serão salvos e os que serão perdidos, e é uma linha de pensamento muito forte. Observe o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Olha só: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus criou o ser humano lá no princípio, Deus criou o ser humano com um propósito. Deus criou o ser humano para a eternidade. Deus criou o ser humano para que ele vivesse para sempre. Mas o que houve que o ser humano não vive para sempre? A Bíblia diz que através do pecado, a morte entrou no mundo. Então a morte cortou o vínculo de comunhão, o vínculo de bênção existente entre Deus e o ser humano. A morte é resultado da desobediência. A morte foi resultado das escolhas feitas pelo homem desde o princípio. Porém, nós temos de nos ater a um detalhe muito importante. O que vai me conceder a oportunidade de receber a salvação serão as minhas escolhas. Isso inclui responsabilidade pessoal. E a Bíblia, ela enfatiza a responsabilidade pessoal pelas ações. Em Gálatas 6, versículos 7 e 8, está escrito: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Aqui sugere que as escolhas humanas, elas têm consequência e que as pessoas são as responsáveis por suas próprias ações, por suas próprias escolhas. Deus abençoe a todos vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo e que este vídeo tenha servido de aprendizado. Um forte abraço a todos e até a próxima grande pergunta.